os países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Nesse vídeo você vai conhecer um pouquinho como as Nações Unidas dividem os países. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva e, claro, deixe aí o seu like e o seu comentário. As Nações Unidas dividem os países em duas categorias: países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Um país desenvolvido possui um alto nível de industrialização e renda per capita bem alta. Já um país subdesenvolvido possui um baixo nível de industrialização e renda per capita baixa. A denominação países desenvolvidos e subdesenvolvidos surgiu após a Segunda Guerra Mundial e foi utilizada para explicar a diferença entre os países industrializados e os exportadores de matéria-prima. A terminologia usada para denominar países desenvolvidos e subdesenvolvidos varia bastante. São vários os termos utilizados para descrever os níveis de desenvolvimento de países. As nações são classificadas em categorias, baseadas em critérios como grau de riqueza e pobreza, nível de industrialização, desenvolvimento econômico e outros itens. O termo país emergente, bastante utilizado na década de 1990, descrevia países em desenvolvimento, entre eles países da América Latina, do leste europeu, do sudeste asiático e da África estavam entre os emergentes. Na década de 1980, eles eram chamados de países de terceiro mundo. Hoje, esses países são classificados como países em desenvolvimento, países recentemente industrializados, e países subdesenvolvidos, países menos industrializados. Países em desenvolvimento recentemente industrializados inclui a maioria dos países da América do Sul e da Europa Oriental, e países do continente africano e asiático. Tais países são, em geral, menos industrializados que os desenvolvidos, mas mais que os subdesenvolvidos. A maioria dos países em desenvolvimento apresenta uma má distribuição de renda, fator decisivo na medida do desenvolvimento de uma nação. Em tais países, a concentração de renda se encontra nas mãos de poucos. Tais países dependem de países desenvolvidos. Uma das heranças da colonização de exploração é ter uma relação de dependência com as decisões, tecnologia, mercado, créditos originário das nações desenvolvidas. A maioria dos países africanos e alguns asiáticos são subdesenvolvidos ou menos industrializados. Apresentam dependência financeira e exclusão tecnológica e econômica. A economia desses países é primariamente agrícola. Muitos desses países são extremamente pobres. Há falta de água potável, encanamento e esgoto, eletricidade e atendimento médico. Apresentam também baixo consumo de energia, elevadas taxas de analfabetismo, elevado crescimento demográfico, alta mortalidade infantil e baixa expectativa de vida. São frequentemente atingidos por epidemias e endemias, malária, febre amarela, doença de Chagas, meningites, hepatites, cóleras e outros. Os índices de mortalidade são, portanto, elevados. Na África, por exemplo, milhões de pessoas contraíram o vírus da AIDS e milhares o ebola. Países como os Estados Unidos e Canadá, Japão e Singapura, a Austrália, a França e a Grã-Bretanha são chamados de países desenvolvidos ou países industrializados. Na década de 1980, eram chamados de países de primeiro mundo. São nações industrializadas, todas elas capitalistas. Muitas delas foram as primeiras nações a se industrializarem, no século XIX, quando se iniciou a Revolução Industrial. As características compartilhadas por países desenvolvidos são alto desenvolvimento tecnológico, participação expressiva dos setores secundários e terciários na economia, renda per capita elevada e distribuição de renda relativamente homogênea. Tais países também exercem muita influência sobre outros países em assuntos de política, economia e cultura. Os cidadãos desses países costumam viver mais e melhor e ter maior grau de educação. Contudo, são os países que mais poluem e que mais utilizam os recursos naturais mundiais. Outros termos frequentemente usados para classificar o desenvolvimento de países eram o Norte, países de primeiro e segundo mundo, e o Sul,
Países de terceiro mundo. Uma das formas de medir a riqueza de um país é através do PIB, Produto Interno Bruto. O PIB é a soma do valor monetário de tudo que é produzido em um país durante o ano. Dois países podem ter o mesmo PIB, mas oferecerem níveis bastante diferentes de qualidade de vida. Por exemplo, uma comparação entre os países pode revelar que um deles tem um índice menor de mortalidade infantil, mas também um índice menor de expectativa de vida. Quando se comparam países, é necessário, portanto, utilizar outros índices, além do PIB, para se fazer uma análise mais correta sobre a situação real econômica de uma nação. O Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, é uma forma mais abrangente que o PIB. Para medir a riqueza ou pobreza de uma nação, esse índice foi criado pelas Nações Unidas para classificar países em termos socioeconômicos. O índice avalia não somente o tamanho da economia de um país, mas também a qualidade de vida de sua população. O índice leva em conta expectativa de vida, renda per capita, taxa de escolaridade e outros fatores que medem a qualidade de vida da população. O Brasil está classificado como uma das maiores economias do mundo, porém tem um IDH que é lamentável, ficando entre os países com maior desigualdade social. Esse é um pequeno resumo sobre países subdesenvolvidos e desenvolvidos. Se você gostou do vídeo, deixe aqui o seu like e, claro, comente e se inscreva no canal.